quero deixar aqui uma palavra que se encontra ali em Efésios, né? Efésios 5, e diz assim: vossos maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem das águas pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula, nem coisa semelhante, mas santa e incorruptível. 28. Assim também devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a sua igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Amém? Então, falando de corpo, falando, né, que nós somos, quando nós casamos, somos uma só carne. Somos uma só carne, olha só. Então, tudo aquilo que nós fizermos, né, a nós também podemos machucar o nosso próximo, né? Porque se você não está bem com você, se você não está bem com Cristo Jesus, você não está bem com nada e nem com ninguém, né? O Senhor ali se representa, né, o nosso noivo, representa ali o nosso marido, representa nosso Salvador, né? Foi por isso que ele veio. E quando ele fala que ele deu, né, a sua vida por amor a nós, estamos aí se referindo, quando nós lembramos do Senhor, né, até que ele venha, nós estamos ali ministrando a ceia do Senhor, para que o nome do Senhor seja lembrado, para que esse sacrifício na cruz do Calvário, nós viemos trazer a memória, né, que foi por amor a nós, para que nós não venhamos esquecer, porque sem esse sacrifício, nada disso teria acontecido, nada disso, né, teria um propósito na nossa vida. Mas nós sabemos que Deus, ele é muito fiel na sua palavra e ele cumpre cada coisa ali. E lendo os evangelhos, né, os evangelhos do Senhor acontecer, e por ele vir e cumprir ali aquilo que Deus já tinha determinado, né, sobre a humanidade. E isso é lindo, esse é um gesto que Jesus fez por amor a nós, né? Amanhã ali estaremos ali ceando, estaremos ali trazendo a memória, né? Trazendo a memória aquilo que nos traz esperança. Aquilo que nos traz esperança é saber que Jesus vem buscar a sua noiva, que Jesus vem buscar a sua igreja, que Jesus está às portas. Tem vezes assim, eu não sei, as pessoas talvez olham a Santa Ceia como um ritual, mas não é um ritual. A Santa Ceia não é um ritual. A Santa Ceia é trazer a nossa lembrança, trazer ao nosso coração o grande sacrifício que o Senhor fez por amor a nós, por amor à humanidade, por amor à igreja do Senhor, né? Nós estávamos perdidos, nós estávamos desiludidos, né? Muitas das vezes, vou dizer assim, desiludidos com as coisas neste mundo, mas Deus é tão poderoso que Ele chega na hora certa, né? Todos os dias, e eu quero ser grata ao Senhor, quero ser grata. Eu não consigo expressar minha gratidão, não consigo trazer aqui para vocês realmente como sou grata ao Senhor pela minha vida e por Ele ter me encontrado e por Ele ter me salvado e por Ele, tem vezes assim, eu não sei, as pessoas talvez olhem a Santa Ceia como um ritual, mas não é um ritual. A Santa Ceia não é um ritual. A Santa Ceia é trazer a nossa lembrança, trazer ao nosso coração o grande sacrifício que o Senhor fez por amor a nós, por amor à humanidade, por amor à igreja do Senhor, né? Nós estávamos perdidos, nós estávamos desiludidos, né? Muitas das vezes, vou dizer assim, desiludidos com as coisas neste mundo, mas Deus é tão poderoso que Ele chega na hora certa, Ele não se atrasa, né? Eu quero assim glorificar o nome do Pai, sabe? Glorificar pelo cuidado que Ele tem pela nossa vida, sabe? Pelo cuidado que Ele tem com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa parentela. E esse é o maior sacrifício na cruz do Calvário, né? Mas o mapa do tesouro, gente, é muito lindo esse louvor, é muito assim, sabe? É muito real, né? Quando ela fala, ninguém é super-homem, né? Deus não te fez de aço, não leve em teu ombro além do que Ele te deixou, né? O mundo é natural, mas a carne, ela é mortal. É a realidade para chegar no ideal. Então, assim, essa é a cruz, né? Esse sacrifício de vergonha e de dor. Sacrifício de vergonha e de dor, né? O evangelho, às vezes as pessoas se sentem desconfortável, porque essa é a palavra, desconfortável.
Muitas das vezes as pessoas que não conhecem ao Senhor, as pessoas que não sabem quem é esse Deus maravilhoso e qual o sacrifício que o Senhor fez por amor a nós. Missionária da última hora, essa foi boa. Mas a gente tá aí, a gente tem que fazer para Deus, não importa onde nem como fazer, né? A gente tem que vencer, romper o medo, romper ali, porque Deus, ele é maior, Deus nos capacita. E Jesus está às portas, né? E a gente não pode chegar com as mãos vazias. A gente tem que chegar, né, diante do noivo, como diz ali em Mateus, né, que tem ali 25, Mateus, capítulo 25, que fala sobre as bodas, na lamparina, né? A gente não sabe como o noivo vai chegar, a gente não sabe, né, quando o noivo vai bater a nossa porta, quando o Senhor vai anunciar que está vindo, né, para aqueles que conhecem o Evangelho, para aqueles que estão ali à porta, né, sabendo que não é fácil servir a Jesus, tem que ser renúncia. Todo dia você renuncia alguma coisa, você renuncia o seu eu, você renuncia o seu querer, você renuncia aquilo em guerra, em consagração, né? Eu quero, assim, aqui passar para dizer quanto estou feliz com Deus, né? Quanto estou feliz por Ele ter nos ajudado, nos sustentado. Viver do maná do céu não é fácil, né? Hoje eu sei o que realmente o povo passou ali no deserto, né? E ele esteve ali esperando, né, as coisas acontecer, seguir o propósito de Deus. E seguir o propósito de Deus, muitas das vezes, é renúncia, né? É renúncia, você renunciar à sua vida, renunciar à sua casa, renunciar, muitas das vezes, um pouco da sua família ou do tempo que está ali, né, com a sua família. É bíblico, né? Sim, a gente cuidar da nossa casa, a gente cuidar da nossa família, mas há tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas, temos que ter um equilíbrio, temos que ter ali sabedoria, temperamento controlado pelo Espírito Santo. Um livro muito bom, para quem tem um temperamento forte, assim, que nem eu. Explosiva, muito bom, ajuda a gente a entender como se comportar, né? Como ter a plenitude do Espírito Santo, como ter a plenitude do Espírito Santo. E eu recomendo a todos aqueles que precisam, né, que sabem que a sua fraqueza realmente é o seu temperamento e você precisa ser controlado, assim, ajudar aqueles que precisam realmente dessa ajuda espiritual. Essas orações, Deus tem resposta de oração. Né? Chegou um tempo novo, hoje é dia 1º de junho, já estamos no meio do ano. Eu creio que daqui para frente, aquilo que nós começamos o ano talvez meio bagunçado, meio fora do ritmo, eu creio que agora Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. São coisas novas na nossa vida, direcionamento novo, palavra nova, força. Quando Deus fala conosco, é força, então, assim, né? Eu quero deixar nesse dia, né, último dia da semana, porque hoje é sábado, e amanhã já é um novo dia, já é a nova semana, né? Já é um novo dia. E o que Deus vai falar? Porque Deus sempre tem uma coisa nova para nós, né? Eu quero, assim, deixar essa palavra para vocês, que o noivo está à porta e que amanhã nós vamos estar aí lembrando dos feitos do Senhor, lembrando do seu maior sacrifício na cruz do Calvário. Foi porque Ele nos amou primeiro. Ele fez esse sacrifício da cruz, Ele fez ali esse grande sacrifício, como realmente Ele diz, né? O marido se entregando pela sua esposa. O Senhor é muito fiel no que Ele fala. O Senhor, Ele é muito fiel, conhece o teu coração. E quando Ele disse ali sobre Jó, e eu, assim, realmente sabia que era Deus falando comigo, que era Deus testificando pela oração. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem valor e Deus não está ouvindo as nossas orações. E Deus preparou tudo, me levou para o Brasil. Eu vi ali a mão do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a minha vida, né? E como Deus cuida da gente. Quando a gente pensa que perdemos o emprego, perdemos os amigos, perdemos tantas coisas, a gente percebe que Deus está no controle. A gente se desespera à toa, a gente perde a paz muito rápido, a gente se atrapalha com as palavras muitas das vezes, nosso temperamento não deixa, né, Deus trabalhar. Então, falou assim sobre a oração também e sabe, Deus testifica. Eu quero deixar para você, se você tem um chamado, se você tem um dom, tem um talento, se você não agradando ao Senhor, né? Você não agrada ao Senhor. E isso deixa a gente preocupada, né, destabilizada, a gente fica meio que sem chão. Eu sei que, como o Senhor disse para mim ontem, o reboliço você não entendeu, mas fui eu que causei ele. E eu entendo, porque Deus sabe fazer reboliço, né? Deus sabe trabalhar e eu sinto saudade dos meus amigos, sinto saudade da Melzinha que está aí no Brasil. Amiga, volta logo. E eu sinto saudade, mas assim, Deus às vezes precisa, né, afastar, Deus precisa distanciar. E realmente tudo aquilo que Deus falou, você não está entendendo nada. Eu não estou mesmo, Deus, não estou entendendo nada. Mas a gente vive o propósito de Deus, a gente tem que viver o propósito de Deus, a gente tem que viver o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Não saber, a gente não sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã.
não sabe daqui 5 minutos, não sabe da sua vida, você não sabe. Então, assim, o que você tem pra fazer? Hoje mesmo eu nem ia fazer essa live e o Senhor me acordou, gente, eu fui dormir 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu fui dormir. E eu não consegui, acordei 9 horas da manhã, gente. Olha isso. Como que Deus faz? Deus renova suas forças, né? Quando você tem um encontro com Deus, é isso. Você é renovado. E eu fui renovada ali. Eu fui realmente renovada. E saber que você tá cumprindo o seu chamado, agradando a pessoa certa, que é Deus, agradando a Deus. Agrade a pessoa certa. Se você tem aí o seu chamado de ministração, de louvor. Eu queria vir aqui louvar um louvor lindo, né? Eu tenho um pai, né? Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. É isso. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu quero dar mais do Senhor. Isso nos faz realmente querer servir mais ao Senhor. Quando Deus fala conosco, Ele nos impulsiona, Ele nos empurra, né? Puxa, Ele vai e faz, não, peraí, eu tenho que te dar um empurrão aqui, você não vai ficar parado. Eu alcanço pessoas através de uma live, de uma palavra, onde eu talvez não chegaria. Talvez eu não falaria se eu tivesse que falar com uma pessoa pessoalmente. Talvez eu não falaria, talvez eu temeria em falar. Então, se você estuda, se você, né, aí se dedica, né, a aprender mais, eu, assim, quero trazer o coração de vocês. Se vocês não estudam a palavra de Deus, se vocês não conhecem, né, não sabem, busque saber mais de Deus. Fale, nem que seja um versículo, e deixa Deus ministrar. Ouvindo essa mensagem, que essa semente venha crescer no coração, sabe? Que cada vez que você passar pela Santa Ceia do Senhor, não seja só a Santa Ceia do Senhor, vamos lá só, né, tomar ali o cálice e partir o pão. Não, lembrar a memória, trazer a memória, sabe? Trazer, ele não está morto, ele já ressuscitou. Foi por amor a nós. Então nós lembramos esse ato de amor, lembramos como foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quanto que ele sofreu por amor de nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Foi tudo ele que sofreu, a gente não sofreu nada. A gente não sofreu nada, né? E por mais que a gente ache que a gente sofre, a gente não sofre. Como ele diz ali na palavra dele, ali em Mateus, agora eu não estou lembrada qual é o capítulo, mas ele fala assim, querem sentar na mesma mesa, ou seja, querem sentar do lado, ou direito ou esquerdo, ali naqueles... Quando a senhora mãe fala que queria que os filhos sentassem. E ele disse, você não está sujeito a tomar o mesmo cálice que eu, né? Ou seja, pode até tomar, como ele falou, você pode até tomar o mesmo cálice que ele, mas você não vai sofrer na mesma proporção que Jesus sofreu. Por quê? Porque se você sofrer mais ou igual a ele, você estaria anulando a palavra dele. Porque então, por que ele viria fazer um sacrifício se eu poderia fazer? Era nós, ali representada em Jesus, a cruz, a vergonha da cruz, ele ali deixou então, né, os pecados, os nossos pecados, nossas transgressões, foi toda anulada ali da cruz do Calvário. Quando nós ceamos e quando nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, que é o Jesus que ressuscitou no terceiro dia, trazendo a esperança, né? A esperança da salvação, a esperança de uma cura, a esperança da libertação, a esperança que podemos ser melhores como cristão. Essa é a esperança. Essa é a esperança que o Senhor tem para as nossas vidas, né? A esperança de um dia melhor, de um amanhã melhor, né? Um amanhã melhor, né? Deus já consumou, já está consumado o sacrifício de Jesus pela sua casa, pela sua família, pelas enfermidades, né? Pelas suas... Quando nós conhecemos a Cristo, né? A gente entende que nem assim... Eu quero dar um pequeno testemunho sobre a minha vida. A minha vida, eu tinha as coisas, a gente vem de um berço, né? Que não era uma família tão, assim, boa em respeito de finanças. Então Deus nos leva aos dois extremos. E ali, quando eu conheci Jesus, foi muito engraçado, porque, na verdade, a gente conhece um monte de coisa, né? Como a gente diz, a gente não tem religião. A gente gosta de ver coisas. Então, se eu acredito nessa caneta e a pessoa fala sobre essa caneta, que essa caneta tem poder de mudar a minha vida, de escrever uma nova história, né? Essa caneta tem o poder de mudar a sua história. Então você, como pessoa, você se apega a essa caneta. Então você fala, eu vou mudar a minha história com essa caneta. Eu vou escrever uma nova história, né? Então a gente se apega a essa caneta. Mas a gente não pode se apegar a essa caneta. Por quê? Porque não é essa caneta que escreve a sua história. Não é essa caneta que vai mudar a tua história. Quem muda essa história é Deus. E Deus deu o poder para alguém fazer essa caneta. Assim como pessoas adoram a outros deuses, adoram coisas que chegam até ela como uma imagem,
como um bilhetinho, como um santinho, como várias coisas que se apresentam diante de você. E você idolatra. Eu era idólatra. Eu vou te falar, eu era idólatra, porque eu adorava tudo que era coisa. Era olhinho, era maguinho, era incenso, era o sino, era o apanhador de sonhos, era o mensageiro do vento. Eu tinha tudo, tudo. E eu acho que eu não tinha nada. O livrinho da sabedoria. Quem sabe o que eu tô falando, quem conhece sabe o que eu tô falando. Então, assim, tinha um monte de coisa, mas eu não tinha uma coisa: o conhecimento da palavra de Deus. Isso mudou minha história. Não foi uma caneta, não foi a caneta que escreveu, foi a gota de sangue que escreveu ali uma nova história. E quando Deus ali escreveu essa história, quando Deus chegou e se apresentou, né? Por isso que eu falo, é muito importante você saber com quem você fala. Quem tem ouvido as suas orações? Quem tem ouvido o teu clamor? Quem tem ouvido aquele momento que você não tem força para orar? Que você só chora, ou você só fica pensando, não sei o que fazer, eu não sei por que está acontecendo isso, eu sou uma boa serva, eu tenho vivido, eu tenho feito tantas coisas, né? E por que está andando dessa forma? Então, assim, quando você se apresentar verdadeiramente no altar do Senhor, e eu não estou falando do altar do Senhor, uma igreja, eu estou falando do altar do Senhor, você e Deus. O teu coração é o altar do Senhor. O teu coração é onde você queima o incenso verdadeiro. É onde você coloca diante do Senhor aquilo que você precisa naquele momento. E com a minha vida foi assim. E eu estava vivendo uma vida boa, né? Tava uma vida boa, vamos dizer assim. Tinha uma vida boa, não precisava nem trabalhar, eu trabalhava porque eu queria, né? Então, assim, mas eu não sabia de nada. Acordava muitas das vezes chorando. E eu não entendia aquilo, e eu falava, Deus, mas por que eu tô chorando? E eu falava muito com Deus, mas eu não sabia quem era Deus. Eu estava realmente como Jó, né? Estava como Jó, eu só conhecia Deus de ouvir falar que Deus existia. E os crentes batiam na minha porta e eu falava que eu odiava crente. Ai, pelo amor de Deus, não vem com essa palavra, não. E hoje a gente vê, hoje a gente tem rede social, naquela época também tinha, né? Mas acho que não tinha tanto a respeito do evangelho, dessa proporção que a gente tem a respeito do evangelho. Onde foi Jesus Cristo? Ele realmente nos ensinou, ele ali falou, e muitas das vezes as palavras dele eram duras, era um verdadeiro amigo, é aquele que fala, você às vezes fica emburrado de biquinho, mas você sabe que ele está falando a verdade, porque a palavra ela tem um poder de adentrar o teu coração, né? Como diz a palavra, ela discerne, sim, ela separa, né? Ela faz a separação entre alma e espírito, é só ela que sabe. Né? Só a palavra que sabe discernir verdadeiramente a intenção e pensamento do coração do homem. E ali o Senhor falou comigo, e foi meu primeiro encontro com Deus. E ninguém sabe o que você fala, mas quando Deus fala com você, você sabe que Deus está falando. É isso, testificar que existe um Deus no céu, que vai passar tudo isso mesmo, vai passar, essa terra não existe mais. Isso tudo nem existe mais. Para Deus, isso aqui nem existe mais. Ele só está esperando aqueles que é dele se arrepender para que ele possa vir. Né? Para que ele possa vir. E o Senhor disse que quando todo mundo conheceu o Evangelho. Conhecer o Evangelho nem significa aceitar o Evangelho. Né? Nem todos vão aceitar. Mas muita gente vai conhecer o Evangelho. Né, vai conhecer de falar, como o Jó falou, eu conhecia Deus somente de falar, né, de ouvir falar de Deus. Eu nunca tive uma intimidade com Deus, eu nunca vi Deus se apresentar a mim. Né? Então, assim, Deus se apresenta a você, Deus cumpre os propósitos dele na sua vida. Vai passar céus e terra, vai passar aquilo que você acha que não vai acontecer, o que você acha que é impossível para você. Foi falado muito ontem na vigília sobre o impossível. O impossível para você é possível para Deus. Você é limitado, mas Deus não tem limite. Deus não tem limite. Deus visita de perto, Deus visita de longe. Deus traz aquilo que precisa, né, cumprir, libertar, curar, transformar. Deus revela os seus. Tem gente que está com a boca fechada ainda, tem gente que ainda precisa de despertamento, precisa conhecer esse Deus, né? Não somente de ouvir falar. Eu vi ali, pregaram para mim, pregaram que Jesus salvou, que Jesus libertou a vida dela, que ela era ali a samaritana, que ela era ali, que ele era ali, que ele era um demoniado de Gadara. Mas Deus é impossível, ele vai onde você não pode ir, ele faz o que você não pode fazer. Ali teve um testemunho lindo do irmão que ficou doente de Covid, entre a vida e a morte, 70 e alguns dias, numa cama no Brasil. Muitas pessoas foram embora, muitas pessoas partiram e o homem permaneceu. Por quê? Porque tinha um chamado.
porque precisava pregar o evangelho, precisava pregar. Ah, ele não sei pregar, mas você prega com a sua vida, prega com a sua palavra, prega com aquilo que Deus te colocou na sua mão para você fazer. O que Deus te chamou para fazer? Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus é água viva, Deus é movimento, Deus não quer que você fique com a água pelo joelho, Deus não quer, aqui tá bom. Ah, a água tá aqui na cintura, o anjo vem e mede a profundidade do teu conhecimento com Deus. O que você quer mais? Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Conhecer o Senhor, você vai nadar nessas águas e nunca você vai chegar no profundo do oceano, porque é uma água que não tem limite. Uma água que não tem fundo, uma água que você nada. E você, quanto mais você nada, mais você quer nadar e você quer estar mais perto de Jesus. É isso. Nesse mundo teríamos aflições, mas que tivesse bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Vós também vencerá. Quando Deus diz que nós passou por toda a provação, né? Mas ele tomou o cálice do Senhor. E o Senhor Deus falou, toma o cálice. E eu estava lendo ali em Mateus, a gente estava estudando Mateus, e o Senhor, sabe quando você lê a palavra fixa? E eu falei, Senhor, que coisa linda. E o Senhor falou assim, naquele momento em quando Jesus disse, se fosse possível afastar de mim esse cálice, o Senhor me trouxe uma coisa nova na minha mente. E eu fiquei pensando, mas aquele momento que ele falou que, por que me desamparaste? Eu acho que em todas essas coisas, o Senhor trouxe a memória a mim, falando, a distância do Senhor foi a maior tristeza de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele disse a Deus, por que me desamparaste? Porque o Senhor virou as costas para ele, ali, quando ele estava cheio de pecado, os nossos pecados. Ele falou, quando o Senhor se distanciou, virou as costas para ele. Então, acho que foi ali a pior perca de Jesus. Não foi o sangue dele, não foi a carne dele que foi dilacerada, não foi a humilhação que ele passou, não foi o escarnecimento que ele passou, não foi o cuspe que ele levou, não foi a cajadada que ele levou na cabeça, não foi nada disso. Mas quando ele disse ali, Eli, bata de sério, ele realmente, ele sentiu a tristeza do abandono do Pai. A tristeza do abandono do Pai. Quando você se distancia da presença de Deus, quando você sai do caminho do Senhor, é muito triste. É muito triste. Maior perca. Eu acho que foi esse momento que o Senhor disse, se fosse possível, afaste de mim esse cálice. Então, o cálice talvez amargo que ele tomou, né, que ele tomou, talvez não foi todos os nossos pecados, mas a distância. Essa foi, acho que o pior momento foi esse, né? Eu quero orar pela nossa vida, orar por esse dia que terminou essa semana, né, que está terminando, sábado. Amanhã é uma nova semana. Vamos ver o que o Senhor fala amanhã para nós, como está, né, a vinda do Senhor, porque Ele está vindo. Então, como está? E a palavra dele só anuncia, né, que Ele está à porta e Ele bate, né? Então, que você possa abrir a porta, que você possa reconhecer o amor de Cristo Jesus. Você que ainda não conhece o Senhor, você ainda que não fez a confissão de fé diante do público, né? Diante do Senhor ali, onde você reconhece que o Senhor é o autor e consumador da sua fé, né? Você levantar suas mãos e falar, Senhor, esse é aquele que eu escolho, porque eu sei que o Senhor me escolheu primeiro. Mas eu reconheço o Senhor, ir até a frente do altar e reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. É saber que você não precisa mais de uma bebida, é saber que você não precisa mais de uma droga sintética, que você não precisa mais de nada que te traz talvez uma alegria momentânea, mas que você possa levantar suas mãos, você possa ir até a Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas eu não consigo me libertar de alguns vícios, não sei o quê. Não tem problema, vai assim, levanta a sua mão. Eu levantei as minhas mãos umas 7 vezes. Toda vez que fazia a chamada lá, quem quer aceitar Jesus, eu ia lá na frente. Eu falei, até eu ser liberta. Mas eu fui, porque eu queria esse Jesus, eu queria esse Deus que fala conosco, né? Que nos vê de verdade. Então, assim, um talento que o Senhor te deu. Amém? Quero estar orando em nome de Jesus. Oremos. Senhor grandioso, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste dia chamado hoje, Senhor, neste dia a qual o Senhor nos proporcionou, neste dia, Pai, a qual o Senhor verdadeiramente se apresenta, Senhor, diante de nós. Pai, obrigada, Senhor, por este dia glorioso, obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada, Senhor, pela resposta de oração, obrigada, Senhor Jesus, pelo Seu manifestar, obrigada, Senhor, por o Senhor se apresentar, Senhor, diante de nós, obrigada, Senhor Jesus, pelas Tuas mãos estendidas, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus, sobre aqueles que estão ouvindo, Senhor, aqueles que vão ouvir, Senhor, esta mensagem.
mensagem, meu Deus, que essa mensagem possa chegar, adentrar este coração, que eles possam sentir, Senhor Jesus, que precisa fazer alguma coisa diferente, Senhor. Não somente, Senhor Jesus, para agradar o homem, mas para agradar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa descer, Senhor, com este bálsamo, curando, Senhor Jesus, a mente, o coração, a alma, o seu ser, Senhor Jesus. Meu Pai, eu peço neste momento que o controle do Espírito Santo possa controlar verdadeiramente esse temperamento, Senhor Jesus, para que ele possa saber como falar, para que ele possa saber como administrar, Senhor Jesus, Pai, as palavras, manter o equilíbrio, Senhor Jesus, no abrir da Tua boca, meu Pai, que ele possa pensar antes de falar, meu Pai, assim como o Senhor também tem trabalhado na minha vida, o Senhor tem me direcionado a falar, Senhor Jesus, não tudo aquilo que eu quero falar, mas aquilo que eu preciso falar e aquilo que eu preciso não falar também, como o Senhor tem me alertado em todo tempo, para que eu não venha, Senhor Jesus, resolver a situação, mas deixar nas Suas mãos, porque o Senhor conhece todas as coisas. Assim, Senhor, eu também peço pela vida dos meus irmãos que estão com essa dificuldade, Senhor Jesus, de não saber como agir, não saber como fazer neste tempo, talvez tenha se perturbado com tantas notícias, mas que o Senhor possa abraçá-lo, Senhor Jesus, direcionar, fortalecer, abrir o coração, abrir a mente, essas pessoas que perderam seus entes queridos ali, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vai de encontro, meu Pai, no mundo inteiro, não é nem somente sobre o nosso país, mas também, Senhor, a Sua mão tem pesado, meu Pai, sobre todas as nações. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, curar, Senhor Jesus, estes corações, que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos, aqueles, meu Pai, que não tinham propósito de vida, possam achar este propósito, Senhor, em meio a tanta tribulação, eles possam entender que o Senhor é um Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma e que leva para o céu, Senhor Jesus, Pai, que nenhum deles se perca, ou que nenhum deles, meu Pai, parta sem salvação, sem conhecimento de quem é esse Jesus Cristo que morreu ali na cruz do Calvário por amor a nós. Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor Jesus, amanhã, se assim permitir o Senhor, porque eu sei que o dia de amanhã pertence somente ao Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa curar as nossas feridas, que o Senhor possa, Senhor, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, a Sua vinda, Senhor, que tudo isso vai passar, mas que as Suas palavras, elas não hão de passar. Meu Pai, aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor disse que irá fazer, irá se cumprir, Senhor Jesus, e que nós possamos descansar no Senhor, viver, Senhor Jesus, a cada dia. O Senhor disse que basta a cada dia o seu mal, Senhor, que nós não possamos entrar em ansiedade, nem nos preocupar, nem, Senhor, sair, Senhor Jesus, Pai, do nível do equilíbrio ao qual o Senhor colocou nas nossas vidas. Pai, eu peço nesse momento, pelos meus amigos, pela minha amiga Mel, que vai estar viajando, Senhor, traga ela em sã segurança, o esposo dela, guarda, Senhor, traga tranquilidade, Senhor Jesus, para que eles possam chegar aqui, Senhor, em Miami, em sã segurança, meu Pai. Eu peço neste momento todos aqueles, meu Pai, que colocaram uma causa diante do Senhor, meu Pai, que o Senhor possa julgar, Senhor, essa causa, porque só o Senhor é o nosso advogado, justo e fiel. O Senhor sabe, Senhor, advogar a causa, e não tem causa, meu Pai, que nós colocamos nas Suas mãos, que o Senhor dê por perdido. Não, porque o Senhor não perde batalha, o Senhor não perde causa, o Senhor é o nosso advogado fiel, Senhor, julga a nossa causa, julga no Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor Jesus, eu peço neste momento, guarda, Senhor Jesus, essa família, guarda essa mãe, guarda este pai, meu Pai, guarda eles, guarda os seus filhos, Senhor, esconde debaixo das Tuas asas, meu Senhor, visita, Senhor Jesus, essa família, meu Pai, visita, Senhor, estes jovens, visita estas crianças, meu Pai, ajuda, Senhor Jesus, Pai, na educação destas crianças, dê sabedoria aos seus pais, para que eles não possam, Senhor Jesus, largar os seus filhos ao mundo, mas que eles possam se policiar também, dar o amor que precisa, Senhor, dar a atenção que necessita. Meu Pai, eu sei que o nosso dia é corrido, a nossa vida tem sido corrida, muitas das vezes nós temos negligenciado, Senhor Jesus, a educação dos nossos filhos, mas eu peço neste momento, Senhor, para esses pais, para estas mães, que eles venham olhar, Senhor, para essas crianças, eles venham cuidar, amar, Senhor, proteger, Senhor, para que ninguém roube, Senhor Jesus, a inocência dessas crianças. Pai, eu te peço neste momento, Pai amado, guarda a nossa vida, nós já glorificamos, exaltamos o Teu nome por tudo que o Senhor já tem feito e ainda há de fazer, pelos livramentos a qual o Senhor já nos deu, pelo esclarecimento da Tua palavra que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por ter nos direcionado, por ter nos acalmado quando as nossas almas estavam afligidas, tristes, meu Pai, muitas das vezes oprimidas, Senhor Jesus, Pai. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, Senhor Jesus, por enviar esse consolador, esse ajudador, para que nós possamos nos fazer mais forte. O Senhor disse que para que os seus discípulos ficassem ali em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e assim foi feito, e assim foi cumprida a Tua palavra, meu Pai, ali no dia de Pentecoste, ali em Atos, meu Pai, nós vimos a Tua presença, vimos a presença do Espírito Santo sobre ali aquele povo que estava ali, Senhor, língua como de fogo repartida, Senhor, sobre cada um ali, renovado, transformado pelo poder do Espírito Santo, que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos coloca de pé, é Ele que nos faz atingir a níveis que nós achamos que não iríamos atingir, mas o Senhor é conosco. O Senhor disse que quando nós estamos fracos, aí o Senhor nos faz forte, ali o Senhor nos faz forte, o Senhor nos coloca de pé. Muitas das vezes estamos prostrados diante de circunstâncias, muitas das vezes coisas tão pequenas que quando se passa o dia,
nós lembramos no outro dia, nossa, eu estava assim, eu estava oprimido, eu estava entristecido por essa situação, meu Deus. Então, assim, o Senhor é aquele que chega e coloca de pé aquele que está caído, aquele que está prostrado. O Senhor disse, ainda que estivermos prostrados, não ficaremos prostrados, ainda que caímos, não ficaremos prostrados, Pai. Então, eu peço neste momento aqueles que caíram, aqueles que desistiram, aqueles que, meu Pai, verdadeiramente apostataram da fé, largaram, meu Pai, a sua cruz, muitas das vezes negaram a Jesus Cristo, porque uma vez que nós conhecemos o Jesus Cristo e o seu sacrifício verdadeiro que foi feito na cruz do Calvário, aquele que teve intimidade verdadeira, genuína, e largou tudo, Senhor, e deixou tudo, Senhor, para comer as bolotas dessa terra, meu Pai, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor. O Senhor disse que o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Então o Senhor veio para aqueles que estavam enfermos, que aqueles que precisavam de cura. O Senhor disse que o Senhor não veio para aqueles que eram sãs, mas aqueles que estavam doentes. Pai, nesse momento, se tem alguma enfermidade, Senhor, sobre a vida do meu irmão, que tenha assolado a mente, o coração dele, eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, a mente, que o Senhor possa visitar o coração, que o Senhor possa visitar, Senhor, o íntimo e o oculto, Senhor. Meu Pai, essa palavra diz, meu Pai, que o Senhor visita, Senhor, que o Senhor conhece o oculto e o escondido, Senhor. Então, Pai, visita aquilo que ele tem ocultado, que ele tem, meu Pai, muitas das vezes escondido, a mágoa, a tristeza, a falta de perdão. Meu Pai, que o Senhor possa visitar neste momento, sarar esta ferida, curar, Senhor Jesus. Curar, Senhor, eu te peço neste momento que ele venha receber a cura, porque foi a isso que o Senhor veio, foi para isso que o Senhor veio, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser libertados, Senhor. Ah, Senhor, salva, Senhor, dos nossos delitos, Senhor, da nossa culpa e daquilo que nos separa do teu amor. Pai, eu te peço mais uma vez neste dia maravilhoso, Senhor, seja conosco, seja no nosso caminhar, dar-nos sabedoria para administrar o nosso tempo, as nossas finanças, para administrar, Senhor, a nossa vida, Senhor Jesus, espiritual, conjugal, familiar. Meu Pai, o nosso momento de prazer, o nosso momento de gozo na tua presença, Senhor. Eu agradeço por essa semana que no decorrer, Senhor Jesus, Pai, passou tão corrido, e agradeço também por esse mês que se inicia, o primeiro dia do mês de junho, que o Senhor possa abençoar, Senhor, sobre cada um, a benção, trazer a benção, Senhor, do Senhor, que a benção do Senhor possa nos alcançar. O Senhor disse que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançariam, Senhor, quando nós estivermos no lugar certo, no lugar onde o Senhor determinou para cada um de nós, Pai, que nós possamos estar verdadeiramente ali sentado, meu Pai, aguardando o Senhor que as bênçãos, e se nós corremos, eu sei que o Senhor disse que as bênçãos do Senhor correriam atrás de nós, Pai. Eu peço neste momento, mais uma vez, Paizinho querido, obrigada, Jesus, por guardar a mim, a minha casa, por me revestir, me proteger, guardar e proteger toda a minha casa, a minha parentela e os meus amigos e todos aqueles, meu Pai, que estão ao meu lado, aqueles que estão, Senhor, juntamente comigo, e aqueles, meu Pai amado, que estão, Senhor Jesus, precisando, Pai, neste momento, do seu auxílio. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus esteja com todos, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu mês, que Deus abençoe essa semana que se finaliza e amanhã que se inicia. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus nesse dia lindo chamado hoje. Amém? Deus abençoe.